Bom, pessoal, boa noite. Reiterando as palavras aqui do Felipe, agradecer a presença de todos vocês. Como ele disse, a gente está tentando esse modelo novo aí do Seguinfo, fazendo de noite, né, e com uma participação um pouco menor em termos de grade de palestra. Como ele falou, eu vou começar aqui a trilha de palestras falando de um assunto um tanto quanto técnico, embora eu vá tentar passar um pouco mais abrangente no que diz respeito a impactos, etc. E a ideia da palestra é trazer as principais vulnerabilidades. A gente teve uma discussão nesse sentido recente, se eu não me engano, 13 de junho ou alguma coisa por perto ali, foi lançado uma nova versão do projeto Top 10 da WASP, que divulgava exatamente as 10 principais vulnerabilidades web. E a gente vai, e o que eu trouxe, não trouxe 10, né, por questões de tempo, trouxe 3 aqui, que na verdade são grupos de vulnerabilidade, que é o que a gente mais vê em aplicações web na nossa experiência aí de testes de invasão e etc. Então a ideia é mostrar quais são essas principais vulnerabilidades que a gente mais encontra, obviamente sem citar nomes, né? Mas o que a gente vê de mais comum em termos de vulnerabilidades em aplicações web, quais são os impactos que cada vulnerabilidade desse tipo pode causar numa determinada organização. Bom, aqui me apresentando rapidamente, é um prazer ver um monte de gente conhecida aqui, né? Mas para quem não me conhece, meu nome é Rafael, como vocês já notaram, e eu atuo como sócio-diretor na Claves, cuidando basicamente da parte técnica. Tá? E não coincidentemente, a minha área de atuação e de pesquisa é a parte de teste de invasão, que é o que a gente faz lá como carro-chefe na parte de serviço. Na parte de treinamento, a gente tem um leque um pouco maior. Na parte de serviço, a gente faz basicamente auditorias do tipo teste de invasão. Aqui meus contatos, né? Mas quem precisar, estarei aí até o final do evento. E aqui começando a falar de aplicações web. Qual que é a relevância do assunto, né? Aplicações web é um pouco atrasado dizer que é uma tendência, né? Porque já é uma realidade. A maioria das coisas estão migrando para a web. Todos esses movimentos que a gente escuta de nuvem, web 2.0 e um monte de outros buzzwords aí que se utiliza, mostram esse caminho que está levando de estar tudo online e uso de aplicações web e tal. E qual que é o benefício que isso traz? Isso não é à toa, né? Não foi algo que inventaram. Ela tem realmente alguns benefícios que eu cito aqui. Na verdade, o benefício ele ser leve e simples, né? O protocolo utilizado, né? A saber, o HTTP, a gente vê algumas implicações disso. O stateless ali, na verdade, é uma observação, é um porém. Eu vou mostrar uma das principais vetores que se utiliza exatamente em cima dessa característica dele. E ele tem algumas peculiaridades, que não o protocolo, mas essa questão de ser uma aplicação web, que é a questão de anytime, anywhere, né? Que é talvez a principal motivação para se migrar coisas para a web, que você pode acessar o mesmo conteúdo de qualquer lugar e de qualquer hora. Né? Então, você está no computador do trabalho, você acessa seus arquivos, você está no computador de casa, você acessa seus arquivos. Então, essa é a proposta da coisa. Isso realmente é uma vantagem desse tipo de plataforma. E tem 2 pontos, que é essa questão de ser independente de plataforma, no sentido de você consegue ter um serviço centralizado, onde você tem, por exemplo, uma máquina Windows que você usa no trabalho, uma máquina Linux que você usa em casa, você tem um tablet que é com outro, um iOS, e de todos eles você consegue interagir da mesma maneira com aquele arquivo ou com aquele serviço, seja lá qual for que você está utilizando. E outra questão é a questão de atualizações centralizadas. Eu vou frisar um pouco aqui a questão principalmente na questão de correção, a questão de janela de exposição. E sempre que se descobre vulnerabilidades, né, é isso que a gente prega, né, isso que a gente vive, que é de descobrir vulnerabilidades, etc. Você tem o gap não só de você... A vulnerabilidade, uma vez que ela existe até você descobrir, uma vez que você descobre, até você desenvolver uma correção para aquilo, você que eu digo, os fabricantes e etc. E após a correção, você tem um gap até a certeza de que todos os seus clientes atualizaram devidamente aquele produto. Quando você está falando de coisas web, você tem uma gestão um tanto quanto mais centralizada. Então, você simplifica o lado do cliente, né, na verdade. Então, você tem um servidor que dispõe esse serviço e o cliente acessa com o browser, que é um cliente relativamente simples.
Bom, eu não vou entrar em muitos termos técnicos, mas só para dar uma passada aqui, é a RFC que rege o HTTP, que é o protocolo utilizado para negociações web. Eu só cito ali duas coisas eu cito, não, né? A RFC cita duas coisas, eu só destaquei, que são dadas como principais características do HTTP, que é o Lightness e o Stateless. A ideia de Lightness é a velocidade dele, é um protocolo simples de lidar, tá? Então essa é a grande facilidade da adoção da internet, né? Ela não explodiu, não foi à toa. E a questão do Stateless, ela é um tanto quanto peculiar, porque o HTTP, na sua essência, né, o protocolo que é utilizado para a navegação de aplicações web, quando foi concebido, não foi concebido com a ideia de estado, né, com a ideia de sessão. O que significa isso? Vocês já observaram que quando vocês estão navegando, por exemplo, no webmail de vocês, seja ele qual for, você tem lá o login, né, se autentica lá com usuário e senha, e depois você navega sem nenhum tipo de perturbação no que tange autenticar de novo. Isso só é possível por causa de certas gambiarras, no bom sentido da palavra, que foram feitas, porque o protocolo em si não prevê isso. Isso abre para alguns vetores que a gente vai ver aqui. E aqui eu separei esses dois itens. A questão de Lightness, ele tem essa questão de ser simples de implementar, mas ele tem o outro lado da moeda, que é o lado contra, né? Que é a questão de ser um protocolo em texto puro. Então, uma outra coisa que a gente frisa em aplicações web é a questão de proteção dos dados enquanto trafegando entre o cliente e a aplicação. Né? Quando ele digita a senha dele para logar na sua aplicação, ou quando ele está fazendo algum tipo de operação sensível, como uma compra em comércio eletrônico, ou coisas do gênero, como é que está passando essa informação, se ela está sendo devidamente protegida. E a questão de stateless, que é exatamente essa questão de o protocolo em si, ele não consegue perceber que duas requisições são relacionadas. Então, se você está lendo um e-mail, vou voltar no exemplo do e-mail, né? Você pediu para ler uma mensagem do e-mail, você pede para ler a segunda, ele não tem, por exemplo, né? Ele não tem essa noção de que é você de novo, que uma requisição está relacionada. Isso a nível de protocolo, né? A gente vai ver o que acontece ali para isso funcionar, que abre algumas brechas. Então, basicamente, o que ele faz é isso. Você manda uma requisição, ele responde e encerra a conexão. Para ele só vê aquilo ali. E aqui a gente vai passar alguns pontos que a gente chama de segurança básica, que são as premissas que todo mundo tinha que partir delas quando se está falando em pôr uma aplicação web no ar. Né? A primeira delas é não confiar em dados externos. Isso é uma coisa que a gente vê muito, principalmente na enumeração de vetores de ataque, que é quando você está falando de vetor de ataque para aplicação web, é qualquer coisa que o usuário possa gerar um tipo de entrada para a aplicação que ele é capaz de manipular. E isso nem sempre é previsto pelo desenvolvedor. Então, a premissa que a gente quer passar é qualquer dado que venha da internet é hostil. Né? Independente, você não tem como prever se é um usuário ou um atacante. Então, qualquer requisição que venha da internet, qualquer campo que venha naquela requisição, deve ser tratado com a desconfiança de estar vindo de um ambiente hostil. Toda e qualquer coisa pode ser forjada ou modificada. Então, não deve se limitar a auditar, a tratar inputs que venham de campos que estão especificamente para aquilo. Onde que eu quero chegar? Quando você tem lá um formulário de login, você tem lá a tela do seu e-mail, você tem lá um campo de usuário e um campo de senha. Aqueles campos ali estão ali explicitamente para que você coloque informação. Então, supostamente, é esperado pelo desenvolvedor que você pode manipular esses campos e colocar o valor que você quiser. Tá? Isso é esperado. Só que, quando você faz essa requisição, além desses dois campos que estão ali deliberadamente para que você complete, tem N outros parâmetros que são negociados entre o cliente e a aplicação. E esses parâmetros também podem ser igualmente modificados ou forjados ou qualquer coisa parecida. Tá? Então, é isso que precisa atentar, essa desconfiança e esse tratamento da parte da aplicação. A gente vai ver que, o terceiro dado é exatamente que você tem que validar todos esses dados. A gente vai ver que das três vulnerabilidades, talvez todas, né? Mas duas que eu vou mostrar aqui são explicitamente problemas de falha de tratamento de entrada. Outra questão é você prever e tratar erros. A continuação disso, né? Tão importante quanto você tratar o que o usuário está mandando para a aplicação, é importante também você tratar o que a aplicação manda para o usuário. A gente aqui coloca especificamente na figura dos erros
Mas você pode estender isso para qualquer coisa. Por que erro? Porque, geralmente, quando você está falando de erro, é uma situação inesperada pela aplicação. E é muito comum você utilizar esse tipo de situação, você forçar a aplicação a chegar numa condição inesperada, para você ver como ela se comporta numa situação de erro. Geralmente, isso envolve exposição de informação. Por quê? Mensagens de erro são, por natureza, mensagens para depuração, mensagens para debugging. Então, elas vêm com uma série de informações dizendo por que deu erro, aonde que deu erro, e coisas do gênero. Então, você tem que evitar, você tem que tratar isso para que qualquer erro... Um caso clássico, né, que a gente vai até... Uma das primeiras vulnerabilidades aqui envolve banco de dados. Você tem a questão de tratamento de entradas para você evitar que alguém manipule algum parâmetro e consiga manipular o seu banco. Tá? Qual que é a evidência primária que você tem, antes de você conseguir pensar em modelar uma query funcional e etc., a evidência primária que você tem de que é possível fazer a injeção? Quando você faz uma manipulação esdrúxula qualquer de um parâmetro, e o que você recebe é um erro do banco de dados. Então, você tem uma evidência dupla, né? Você tem uma evidência de que a aplicação não tratou, que a sua manipulação esdrúxula de parâmetros chegou no banco, e ela não tratou também a mensagem que o banco retornou. Tá? Isso tem exposição de informação e evidencia que aquilo ali está funcionando. Se você fizesse um tratamento de entrada, beleza, não é a forma mais inteligente de você resolver um problema de injeção, mas dificulta para o atacante. Ele vai ficar no escuro, né? E a questão de testar segurança e revisar. É sempre uma premissa boa de se partir, que é essa questão de você ter auditorias periódicas, principalmente no que tange aplicações web, por esse dinamismo dela. E pela dificuldade de atualização também, né? Então, convém que você reduza a sua janela de exposição de maneira que você fique periodicamente avaliando exatamente essas falhas, que eu vou mostrar, e cada vez que uma delas é descoberta, mesmo que você não tenha tempo para corrigir, que você aplique um patch virtual, né, que é uma medida de contorno, digamos assim, alguma prevenção enquanto você ganha esse tempo. Então, é importante... eu costumo dizer o seguinte, o primeiro passo para você corrigir uma vulnerabilidade é você identificar ela. Então, por isso que essa questão de auditorias periódicas, etc., se mostra importante. Uma outra coisa que a gente fala em questão de segurança básica é a mudança de paradigma. Tá? Isso aqui não sou eu que estou falando, se você procurar a definição no próprio Google, né, o que é um site seguro, a definição que você vai ouvir do Google e de qualquer outra pessoa é que um site seguro é um site que usa o protocolo HTTPS. Né, isso é vendido aí como um site seguro, onde você pode se sentir seguro que você está trafegando em HTTPS. A observação que a gente fala é que... beleza, não estou dizendo que não estou sendo contra o uso de HTTPS, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que não é suficiente para caracterizar um site como seguro. Comunicação entre cliente e aplicação é um dos problemas. E mesmo assim, se a gente for falar simplesmente de comunicação, ser HTTPS também não é a bala de prata da coisa. Tem N outras características que você tem que validar, como a força das cifras, a autenticidade do servidor e qualquer outro ponto desse. Então, esse é o primeiro paradigma. E aqui, 3 erros comuns que a gente vê antes de entrar na parte das ameaças, efetivamente, que o primeiro deles deixa eu falar devagar, que essa palavra é difícil, falta de canonicalização, que é a ideia de você usar uma codificação canônica, né, que é um pouco mais fácil de falar, na hora de fazer o filtro. Por quê? Qualquer tipo de filtro ou controle de segurança, a maioria, né, não vou dizer qualquer para não generalizar, ele utiliza uma técnica, né, digamos assim, que a gente chama de pattern matching, que é você ter um padrão, e esse padrão, uma vez localizado, ele reconhece como uma assinatura de ataque ou coisas do gênero. Então, qual que é a ideia dessa técnica que eu já citei? É que você utiliza uma codificação única, porque se você está procurando um padrão de uma determinada codificação, de uma determinada formatação ou codificação, ele altera isso, ele está passando a mesma mensagem, só que formatado de uma maneira diferente. Isso vai bypassar o seu filtro. Então, isso é a primeira coisa que a gente vê. Algumas coisas que você, por exemplo, para um servidor web, você passar espaço ou passar, eu não vou lembrar de cabeça, mas tem alguns caracteres que representam um espaço, dá no mesmo. E se você procura por expressões específicas, você vai acabar bypassando isso porque o cara está usando uma codificação diferente da que você previu no seu filtro. Outra questão é verificações client-side. Isso é um ponto tanto quanto polêmico. Eu, particularmente, não acredito
né? Exatamente porque ela vai contra a outra premissa que eu falei no outro slide, né? Se você parte do princípio que tudo que vem da internet é hostil, você não pode abrir uma exceção porque isso foi verificado client-side, porque continua vindo da internet, logo continua sendo hostil. Então, muito cuidado com validações client-side. Na minha visão, se vocês me permitem uma opinião, não use, mas se por um acaso for a única solução que você tem, muito cuidado, porque você tem que lembrar sempre que todo o seu processo de validação da requisição está do lado do atacante. Então, ele tem controle não só na requisição, como no processo de validação. Então, ele pode bypassar ele pode manipular ele, e etc. E outra questão é segurança por obscuridade. Obscuridade é muito legal no sentido de que quanto menos informação você expor, melhor. Mas jamais dependa a sua segurança da questão de obscuridade, porque existem outras maneiras do cidadão identificar versões, serviços, tecnologias que você utiliza. Então é importante a questão de omissão de informação, mas nunca dependa da sua segurança, nunca baseie sua solução de segurança em obscuridade. Então agora eu vou passar, eu não sei como é que eu estou de tempo, mas acho que dá tempo ainda de passar as 3 principais vulnerabilidades que a gente vê, né, em aplicações web que a gente audita. A primeira delas é a injeção. Quando a gente fala em injeção, a gente automaticamente lembra de SQL injection, mas injeção não é uma técnica exclusiva para banco de dados, né? Qual que é o conceito de injeção? É você submeter dados para a aplicação e esses dados serem submetidos para o back-end sem o devido tratamento. Essa é a questão de injeção. E o que você pode injetar? Você tem que injetar exatamente a tecnologia que é utilizada no back-end, seja ela qual for. No caso, por que o SQL Injection é o mais famoso, digamos assim? Porque na maioria das infraestruturas você vai ter pelo menos um banco de dados no back-end, desde que as páginas começaram a ser dinâmicas e agora virar mega portais. Então, pelo menos um banco de dados você garante que vai... Garante não, mas a probabilidade de ter um banco ali é bem grande. Com isso, você tende a ligar a injeção direto a SQL Injection. Então, esse desenho quer mostrar exatamente isso. Você manda um request para a aplicação, tá? Aquele servidor perto da terra ali representa a aplicação. E essa requisição que você faz HTTP, sua comunicação com a aplicação HTTP, e essa requisição que você faz para a aplicação ocasiona uma submissão de uma query para o banco de dados. Então, quando você consegue mapear como isso é feito, ele pega esse parâmetro aqui e usa da seguinte maneira, com uma seguinte condição de uma query. Se você consegue mapear isso, você manipula a sua entrada para que ela forme a query que você quiser. Tá? Essa é a ideia. E esse é considerado, não pela gente somente, mas pelo top 10 da WASP, por exemplo, como a principal falha em aplicações web, mas mais por um misto de quantidade de ocorrência com impacto. Tá? Porque popularidade por popularidade, digamos assim, o que a gente vê mais é XSS, que eu vou falar mais tarde. Mas o problema da SQL Injection é que ele tem um impacto muito forte, tem um impacto de manipulação de banco de dados, né? Pode ser leitura, pode ser escrita em algumas vezes, que pode ocasionar em deleção de tabelas e coisas mais prejudiciais. Outro ponto é a quebra de autenticação e sessão. Como eu citei aqui, a sessão, né, da aplicação web é totalmente responsabilidade meio forte falar totalmente responsabilidade, mas é o desenvolvedor que faz. O protocolo não prevê isso. Então, é ele que controla como que a aplicação vai interpretar se um usuário está autenticado ou não, se ele pode fazer aquela requisição, né? Controle de acesso, autorização, autenticação, tudo isso é a aplicação que tem que se comportar. E isso abre bastante brecha, porque como o protocolo em si não prevê isso, vai de cada um. Então, requer uma análise manual, ali, uma inspeção mesmo de como a aplicação se comporta, para você validar se ela está realmente protegendo, se você consegue mandar uma requisição se passando por alguém. E o primeiro ponto, só esclarecendo, né, essa parte de autenticação HTTP, é que reparem que eu falo que o protocolo não prevê a questão de sessão. A autenticação, ele prevê. Existe um método ALF do HTTP que autentica o usuário. Só que o que adianta ele autenticar se ele não consegue prever, se ele não consegue trabalhar com a questão de sessão? Então, teoricamente, toda requisição que você for fazer, ela é independente. Então, você tem que autenticar todas elas. Tá? Então, por isso que, na verdade, esse método é um tanto quanto que ignorado e a pessoa acaba fazendo todo via GET mesmo, fazendo via POST, na maioria das vezes. Ele pega lá as credenciais do usuário e ele mesmo faz a questão do controle
da sessão. Então, o método AUF de autenticação tem o Basic e o Digest. O Basic, além de ter essa problemática de não usar o estado, ainda passa em texto puro. O Digest passa em hash, o que não resolve muita coisa, né? Porque o hash impede que você, teoricamente, saiba qual é a senha. Impede no sentido de que você não consegue fazer uma operação inversa, mas também não impede tanto porque você poderia fazer por força bruta, né? Por tentativa e erro. Mas, além disso, tem a problemática de replay, né? Você pode não ser curioso o suficiente para querer saber a senha e simplesmente mandar uma autenticação copiada onde você pega o mesmo hash e manda. A aplicação vai dar como autenticada, só que você continua sem saber a senha. E aí, partindo para a questão onde você ignora esse método, e você, desenvolvedor, faz a gestão da sessão do usuário, você tem o que a gente chama de identificadores de sessão, que são parâmetros que são trocados entre o cliente e a aplicação, que servem como verdadeiros tokens, né? Então, se você passa aquele identificador, ele sabe, esse cara está autenticado, pode deixar ele navegar. E a problemática começa quando esses caras são expostos. Né? O Session ID, né, o identificador de sessão, é exposto, seja ele qual for. Por quê? Se ele está sendo exposto, você já permite a questão de manipulação, a questão de replay, igual eu falei, aí depende de como ele é gerenciado. Se ele é aleatório, se ele pode ser reaproveitado, se ele segue um padrão. Então, às vezes, por inspeção, você consegue prever coisas do gênero, eu tenho um usuário válido, eu crio um usuário, quando eu autentico, a forma que ele gera o meu identificador de sessão, é intuitivo eu saber qual seria o identificador de sessão se eu fosse o usuário fulano. Então, eu consigo prever qual é o Session ID. Então, tem uma série de formas como a aplicação trata isso que você tem que averiguar numa suposta auditoria. E outra questão é lembrete de senha ou logout. Né? A questão de lembrete de senha é interessante, que aí vocês podem até testar isso na casa de vocês depois, que é o seguinte, se você usa um serviço web e você esquece a senha, ou finge que esqueceu, e você vai lá e pede para ele lembrar a senha, e ele manda a sua senha por e-mail, está errado. Supostamente, ele não deveria saber a sua senha. A senha não deveria estar guardada em texto puro ou alguma coisa que ele consiga ler. Então, e qualquer outro tipo de lembrete tem lá suas vulnerabilidades. Por exemplo, ele não sabe sua senha, a senha está armazenada como manda as boas práticas, né? Está o hash armazenado em disco, etc. Você esqueceu a senha, aí ele te manda uma senha temporária. É válido? É válido. Já melhorou, pelo menos. Mas qual que é a fragilidade disso? Você pode, estudando a aplicação, uma das coisas que você simula é que você esqueceu a senha, aí você percebe que quando você esquece, ele te manda uma senha nova, né, para você trocar, ou às vezes força a trocar na primeira vez, às vezes não, e que essa senha nova ela contém 5 caracteres e é só letras minúsculas e números. Então, o que isso propicia para você enquanto atacante? Bom, eu estou tentando, enquanto auditor, né? O vetor que eu modelei, eu quero quebrar a senha do usuário tal. Qual que é a senha dele? Não faço ideia. Se ele segue o mínimo de boas práticas, a senha vai ter 12 caracteres, vai ser algo totalmente sem relação com ele, e o universo é grande, porque pode ter letras, números, caracteres especiais e tal. Isso é possível quebrar? Lógico que é, só que pode demorar bastante tempo. Então, o que você pode fazer como passo intermediário? Você vai lá e finge que é ele e que ele esqueceu a senha. Ele vai receber a senha nova, você não. Mas, pelo menos, você continua sem saber qual é a senha dele, mas, pelo menos, você sabe que a senha dele agora tem 5 caracteres e só pode ser números e letras. Então, diminui o seu universo de ataque. Outra questão que acontece é quando você perde a senha, aí vocês vão... Todo mundo está se identificando aí, né? Eu já recebi a senha, eu já recebi a senha nova. Uma terceira possibilidade que vocês já devem ter recebido também é quando você pede para resetar a senha, chega um link no seu e-mail que você clica, ele já cai direto para você trocar a senha. Esse link que você recebe, ele vem com uma espécie de token. É um link único que, quando você clica, a aplicação, quando recebe aquele link, ele fala, esse aí estava no e-mail de fulano de tal e ele já está autenticado a trocar a senha. É isso que o link diz para a aplicação. E onde está a problemática disso? De novo, você pode simular que você perdeu a senha, você vai receber um link e você faz uma inspeção nesse link. Aí você percebe que o link que vem, geralmente, não sei se vocês já repararam, vem o link para a aplicação e tem alguns caracteres, uma sequência de caracteres um tanto quanto aleatórios. Se você conseguir achar o padrão que ele gera, nem que seja, por exemplo, ele pega
sei lá, o meu nome, o nome de usuário, ao contrário, a data de hoje, etc, etc. Você consegue, na verdade, você pode não saber nada. Você sabe só quantos são e que é só número. Você já pode testar por esgotamento. Quanto mais padrões você reconhecer, você vai limitando o universo. Né? Ó, ele usa a data de hoje, então esses caracteres aqui eu já sei porque é a data de hoje. E você vai tentando as possibilidades. Então, se é um token reduzido, o que você faz? Você finge que o cara esqueceu a senha e manda, sei lá, dá 2 milhões de possibilidades, manda 2 milhões de requisições. Uma vai voltar como válida. Tá? Então, tem essas preocupações que você tem que auditar também na questão de lembrete de senha. Fora, eu não vou entrar nem na questão de lógica, de business logic da aplicação, onde o cara usa perguntas extremamente secretas para guardar a sua senha. Né? Às vezes você não precisa saber a senha do cara, desde que você saiba o nome do cachorro, ou desde que você saiba o time que ele torce, e coisas do gênero. Mas aí é questão mais de lógica do que de técnica da aplicação. E, para fechar, mas não menos importante, né, porque o tempo está indo, é a questão do XSS. XSS é extremamente popular, né, no mau sentido da palavra, né, não que isso seja bonito, e ele funciona da seguinte maneira. Ele explora também uma falha de tratamento de entradas, né, e só que ele tem uma peculiaridade que é o seguinte: a falha, né, a culpa, digamos assim, é da aplicação. Mas o ataque ele acontece no contexto do cliente, do browser. Né? Então, basicamente, esse cara... Na verdade, antes de entrar nesse detalhe, como é que o XSS funciona? Ou qualquer outra vulnerabilidade de client-side, como C-Surfing, etc. Outros que a gente não vai ver aqui. Quando você tem informações que são manipuladas pelo cliente e essas informações são aproveitadas na resposta. Então, o cliente manda algumas informações na requisição, que essas informações são aproveitadas para gerar a resposta que ele recebe. Foi? E de que maneira que isso pode ser malicioso? Por exemplo, o refletido, na verdade, não, essa interação não precisa ser imediata. Né? Você pode, por exemplo, fazer um post num comentário e quando alguém vai ler, essa informação que você colocou é jogada para ele. Então, vamos por partes. Né? A questão, esse aqui, o storage, ele é exatamente esse que envolve a inserção de dados. Né? Então, você imagina aquele pictograma ali é o atacante. Tá? E o bebezinho está representando o usuário incauto. Então, o atacante ele tem, e a aplicação é vulnerável. Né? A culpa é sempre do atacante, né? Mas a falha está na aplicação. Ele consegue armazenar um código malicioso na aplicação. Que código é esse? Código client-side. Qualquer coisa que quando você entrega para um browser, ele não exibe, ele executa. Ou interpreta. Né? E ele consegue armazenar. Como isso? Depende. Quer dizer, armazenar não é a falha em si. Né? Ele pode armazenar, mas ele não trata. Né? Então, por exemplo, imagina que isso aqui é um blog onde eu fiz um comentário. Eu não, né? O pictograma ali. Fez um comentário, fez um post, um fórum, qualquer coisa parecida. Então, a aplicação não trata isso. Ele colocou lá um JavaScript, por exemplo. O que vai acontecer? Quando a pequena criança for acessar o fórum e receber, e der lá o get na página que visualiza os comentários, por exemplo, quando isso chegar no browser, porque como é que funciona? Existe uma abstração na questão de resposta. Né? Aquela página não chega para você bonitinha, browser, exibe isso aqui para o usuário. Ela chega um mapa de referência. Então, o browser vai lendo a resposta que ele recebeu da aplicação e vai montando. Ele pega uma figura de um servidor de conteúdo de multimídia, pega um vídeo não sei aonde, mostra texto e etc. Ele monta aquela página dinamicamente para você. Imagina que, né, quando vem esse código da aplicação, tem um pedaço lá, que é conteúdo de um comentário, que é um código JavaScript. Quando o browser vem lendo aquilo que chega no código JavaScript, ele faz o que ele é programado para fazer. Tá? É uma outra coisa errada que a gente vê, falar o browser tal é vulnerável a XSS. Não é uma vulnerabilidade do browser. Ele está lá para executar XSS. Para executar XSS, não, para executar JavaScript. Né? Não é uma culpa do browser. Existe uso legítimo para JavaScript. Então, quando chega esse código malicioso para o browser, se não sofrer o devido tratamento, o browser vai lá montar a página e quando chegar no JavaScript ele vai e executa. Isso caracteriza a questão do XSS. O XSS, por ser cross-site, né? Você pode redirecionar ele para outro lugar, manipular sessões de IDs de sessão e etc. Esse é o storage. O refletido, o storage também, em português, algumas
não é uma tradução, né, mas em alguns lugares você vai ver chamado de permanente ou persistente. O refletido ou não persistente, ele funciona, você não tem essa falha de armazenar o código malicioso na aplicação. Mas você tem a falha de que ela não trata algo que o usuário enviou. Então, na verdade, ele manda um link malicioso para o usuário, que quando o usuário clica, ele já manda essa requisição com um determinado parâmetro contendo o código malicioso. A informação contida nesse parâmetro é utilizada na resposta, tá? E o usuário sofre o XSS. Um caso clássico, por exemplo, é busca, né? Por exemplo, ou até a questão de login e tal. Imagina que você está fazendo uma busca, aí você faz uma busca lá, teste. Quando vier a resposta, vai vir a resposta. Esse é o resultado da sua busca por, e ele preenche essa lacuna com o valor do parâmetro, seja lá qual for, que você preencheu fazendo a busca. Então, se você coloca alguma coisa ali maliciosa, quando o browser for montar essa parte, ele vai interpretar. Então, a ideia de refletido é exatamente porque o código malicioso está exatamente na requisição do usuário. Então, essa interação é imediata. E, para concluir, né, eu acho que vai sobrar ainda um tempinho aí para perguntas, as conclusões que a gente deveria chegar. Reparem que tanto a questão da injeção quanto a questão do XSS, né, envolvem problemas de validação de entrada. Tá? O input do usuário que não está sendo devidamente tratado. A questão de gestão de sessão ela é um tanto quanto mais complexa. Então, tem questões da própria gestão, como ele faz, que é a aleatoriedade do Session ID, reaproveitamento do Session ID, é a lógica que ele escolheu para autenticar o usuário. E tem a questão também do tunelamento. Reparem que quando eu apontei ali o problema, eu falei, o problema é que o Session ID está exposto. Né? Não necessariamente, porque se você... Reparem o problema de exposição para previsibilidade. Né? Qual que é o problema da exposição? Eu posso capturar tráfego de usuários legítimos e eu vou ter uma ideia clara de como funciona o Session ID. Beleza? Então, você tunelar, proteger isso de alguma maneira, ajuda. Mas não resolve. Por quê? Beleza, é tunelado, autenticado, você não consegue ver o dos outros. Mas você pode simular o uso, digamos que você tem um usuário válido, você pode simular o uso e você vai continuar sabendo como é feita aquela gestão de sessão. Tá? Então, é mais uma questão de diminuição. A maior munição que um atacante pode ter é informação. Né? Quanto mais informação ele tiver sobre o alvo, mais fácil é para modelar os ataques. Então, essa questão da gestão de sessão, além de toda a lógica utilizada na questão de geração do Session ID, de reaproveitamento do Session ID, etc., tem a questão da confidencialidade. Né, que é você tunelar isso para proteger essa exposição. Tá? E só para fechar o raciocínio, né, a ideia é que essas coisas são extremamente voláteis, né, e uma coisa que é característica de falhas desse tipo, né, de tratamento de entrada, é que elas têm um comportamento epidêmico. O que seria um comportamento epidêmico? Você dificilmente vai encontrar uma aplicação onde você localizou lá 37 parâmetros trafegando e ele esqueceu de tratar um. Tá? Geralmente não é isso que acontece, é política. Ou ele trata ou ele não trata. O máximo que acontece ou trata errado ou trata client-side. Por exemplo, tem casos de você ter uma validação do lado do cliente, via JavaScript, por exemplo, que quando o cliente... Por exemplo, vou me proteger contra SQL injection de maneira genial. Quando o cliente... coloca no campo lá, seja ele qual for, login, senha, um caractere como algum caractere específico de SQL, por exemplo, aspas simples, ou ponto e vírgula, ou qualquer coisa parecida, você simplesmente bloqueia. Tá? Faz até um certo sentido, mas não é suficiente porque se esse controle está do lado do cliente, o que pode acontecer? Ele pode simplesmente inibir a execução. Já é um ponto. Pode bloquear JavaScript, não vai rodar a sua validação. Aí você pode pensar assim, mas a minha validação, ela valida, né? Logo ela levanta uma bandeira, então a aplicação só vai tratar a requisição se ela estiver devidamente validada.
Beleza, é um bom ponto. O que pode acontecer além disso? Ele deixa a aplicação rodar e onde está o código que valida essas entradas? Client-side. Então, ele pode manipular essa validação para que deixe passar um certo caractere que ele quer. Aí você fala, beleza, não, mas o código que eu uso é totalmente obscuro, ele não vai conseguir manipular. Beleza, mas ainda existe a possibilidade de que ele deixar a sua aplicação rodar, a sua validação rodar de maneira normal, legítima, a requisição vai sair de maneira validada e ele intercepta essa requisição no meio do caminho. A requisição é dele, se ele quiser apontar para qualquer tipo de proxy, ele aponta. E ele intercepta essa requisição no meio do caminho, repare que você não está mais no contexto do browser, então não há nada que um JavaScript possa fazer, o que ele tinha que rodar ele já rodou, e ele manipula essa requisição. Então ele vai lá e troca o campo legítimo que ele colocou, que já foi validado, etc., e coloca uma determinada entrada maliciosa. E submete. E com isso, se a aplicação confia cegamente na validação que foi feita na client-side, ela foi validada, mas a requisição é maliciosa. E o último ponto, agora eu juro que é para fechar, é a questão de auditorias periódicas. Porque, como eu falei, o primeiro passo para você conseguir mitigar uma vulnerabilidade é você descobrir ela. Em aplicações web, exatamente por ter essa dificuldade... Imagina que você descobriu uma falha de SQL injection. É falha de tratamento. O que você tem que fazer? Você tem que pedir para a sua equipe de desenvolvimento resolver isso. Vai ter que acontecer uma certa revisão de código, uma coisa que não é tão instantânea assim. Então, convém que essa descoberta seja o mais rápido possível para que você possa responder não só de imediato, como em paralelo. Enquanto a equipe de desenvolvimento está fazendo lá o que ela tem que fazer, você já fez... por exemplo, eu sei que para explorar essa falha eu tenho que mandar a seguinte string. Você coloca um filtro no meio do caminho, por exemplo, um Web Application Firewall, que bloqueia essa string. Então, a vulnerabilidade continua existindo, mas ela é impossível de explorar porque vai ser filtrada no controle. Tá ok? Eu acho que eu tenho tempo para perguntas antes que ela venha aqui me expulsar. E, se vocês me permitem, aqui está algumas mídias da Claves. Essa palestra, assim como outras que a gente já ministrou, ficam disponibilizadas lá no nosso SlideShare. Tem aqui nossos canais aí, Twitter, Facebook e YouTube. Aqui fica o meu muito obrigado, os meus contatos aí para quem precisar. Obrigado.